Glória a Deus, retornando então da nossa quarta aula, segunda parte da nossa quarta aula, nós precisamos, se vamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos então conhecer um pouco mais do Espírito Santo de Deus. É impossível você ser guiado por alguém que você não conhece, né? O Espírito Santo, ele é o divino companheiro, ele é o consolador, ele é o mestre, e nós precisamos entender, ele é eterno, ele é uma pessoa da divindade, né? Quais são os seres divinos? Os seres divinos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três, o Pai, o Verbo e o Espírito, o Pai, a Palavra e o Espírito do Senhor são autoexistentes, são eternos de eternidade passada à eternidade futura. São os únicos seres divinos, ser triuno, né? Ser triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Desde do Antigo Testamento, os três sempre se manifestaram. Só que o Antigo Testamento, Jesus era um mistério oculto que foi revelado quando, na verdade, se revestiu de carne e sangue. Mas, no Antigo Testamento, ele era a palavra que saía da boca do Senhor. Desde o começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, verbo, palavra, haja luz e houve luz, né? Então, Antigo Testamento, a evidência era do Pai. Os evangelhos, os 4 evangelhos, que aí é o período de 3 anos e meio do ministério de Jesus, a evidência era do Filho. Mas quando o Filho subiu aos céus, o Pai enviou o Espírito Santo e entramos na dispensação do Espírito. Então, desde o período inicial da igreja, o Espírito Santo é para o homem o que Jeová foi para Israel no Antigo Testamento. O Espírito Santo é para o homem o que Deus Jeová foi para o povo do Antigo Testamento. E por outro lado, o que Jesus foi para os seus discípulos nos 3 anos e meio. Aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou a luz que ilumina. Então, na verdade, isso tudo é o Espírito Santo para nós hoje. Nós temos visto nesses últimos dias que aquilo que você estuda é o que você atrai, aquilo que você busca é o que você vai viver. Então, aquilo que você acredita é aquilo que você vive. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você estudar o Espírito Santo, você vai atrair o Espírito Santo. Se você conhecer o Espírito Santo, você vai ter um relacionamento com ele. Você vai ter aí uma intimidade, uma comunhão, e ele vai começar a agir no teu espírito. Então, nós precisamos a cada dia buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estudar a sua pessoa, os seus atributos, os seus dons, as suas manifestações e a sua direção. Como que ele nos guia, como que ele nos direciona. Por outro lado, o povo tem perecido por falta de conhecimento. Muitos não têm tido um relacionamento com o Espírito Santo porque não foram ensinados a isso. Pelo afastamento daquilo que os primeiros discípulos de Jesus aceitavam e viviam como verdade, não foram instruídos a essa verdade. João capítulo 3, versículo 8, João 3,8, Jesus diz assim, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos lá para Gênesis capítulo 1 e vamos ler esse texto que eu acabei de recitar, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus, Deus Criador, Elohim, o Pai, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito, Ruach, Espírito de Deus, pneuma, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, Verbo, o Cristo, a palavra, haja luz e houve luz. Então a triunidade já está aqui, o Pai, o Verbo, a palavra e o Espírito, né? O Espírito Santo estava presente durante toda a etapa da criação. Não vamos ver profundo relato nem extensos textos sobre o Espírito Santo em Gênesis. Por quê? Porque ele está numa forma subliminar.
as águas que saíram do interior da terra no dilúvio é uma representação do Espírito. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o dilúvio, aquelas águas, é uma representação, uma tipologia do Espírito Santo, mas não como algo claro, algo explícito. Então, a gente não vai ver essa manifestação declarada, mas é certo a participação em todo o Antigo Testamento. Tanto na criação como no relacionamento entre Deus e o homem, isso foi indispensável em todo o período da história da humanidade, né? Por ele ser divino, ele é eterno. Todo ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo, são eternos, de eternidade passada a eternidade futura. Então, por ele ser divino, isso significa que ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é um ser divino, a terceira pessoa divina. E ele foi citado em todas as subdivisões bíblicas, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no Atos, né? Atos, inclusive, pode até ser chamado Atos do Espírito Santo, porque narra todos os atos do Espírito Santo, como narra os atos da igreja primitiva, como narra os atos dos apóstolos. E também nas cartas e no livro revelacional. Então, a gente observa que o Espírito Santo está em todo período e em todo tempo. Salmo 139 vai nos dizer: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. O Espírito do Senhor é para nos guiar, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entretecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista pedindo a Deus que o guie, o salmista pedindo a Deus que realmente lhe dê direção. Então, como ser guiado pelo Espírito? Em primeiro lugar, precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Agora, a última citação do Espírito nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem: vem. Então eu tenho que entender que, se ele é a terceira pessoa da Trindade, da divindade, como pessoa, ele tem seus atributos. Como pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontade.
Como pessoa, nós temos hoje uma doutrina cristã que significa doutrina do Espírito Santo. E a doutrina que estuda a pessoa do Espírito Santo é pneumatologia, que é a logia, estudo, investigação, fórmula, sistematiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo, bem como as suas ações, as suas obras, o seu caráter, a sua pessoa, a sua relação com a igreja e com os cristãos individualmente. Isso é chamado hoje na doutrina cristã de pneumatologia. Pneumatologia, que vem da junção de duas palavras gregas, pneuma e logia. Logia, estudo de, tratado. Pneuma, vento, né? Pulmões, pneuma, né? O vento, o ar. Pneu, ou seja, o ar que vai mover a roda. Então, significa o quê? O vento usado para identificar o Espírito Santo de Deus nas Escrituras. O Espírito Santo não é uma invenção humana e nem uma ilusão. O Espírito Santo, embora ele seja invisível, ele é real. Embora ele seja espírito, ele é real. Ele não é uma força eletromotriz, ele não é uma força impessoal e nem um modo de falar de Deus. Não, ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, ele é um ser divino e ele tem seus atributos próprios que o distingue como pessoa na sua missão. Então, João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, versos 7 e 8, vai nos dizer assim: todavia, digo-vos a verdade. Quem? Jesus está dizendo que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo possa vir, disse Jesus. Então, nós vamos observar algumas passagens que ele é chamado apenas de Espírito. Em outras passagens ele é chamado de Espírito do Senhor. Em outras passagens ele é chamado de Espírito Santo. Mas todos eles se referem à terceira pessoa da Trindade, à terceira pessoa da divindade. Ele possui características pessoais. Romanos capítulo 8, verso 16, Romanos 8, 16, e o mesmo Espírito testifica com nosso espírito, primeiro Espírito maiúsculo, porque é o Espírito de Deus, segundo Espírito minúsculo, porque somos nós, o mesmo Espírito, Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito, espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele tem intelecto. Ele é uma pessoa que tem intelecto. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sensibilidade. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito. Se ele é uma pessoa, ele pode entristecer-se, como ele pode se alegrar. Então ele tem sensibilidade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como pessoa, ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11. 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Um só, quem? O mesmo Espírito opera. Opera, então ele tem vontade própria. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que inspira as profecias. E ele revela as verdades divinas. 1 Coríntios 2,10. 2,10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Ele convoca obreiros para o serviço, Rogai ao Senhor da seara que levante, Senhor, ceifeiros para a sua seara. Atos 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho mandado. Ele comunica-se com a igreja local. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ele testifica, João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, verso 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então ele testifica de Cristo, testifica do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 26, ele intercede por nós. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos guia, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. Como ser guiado? Pela verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vos ensinará. Então ele ensina, ele guia, ele intercede, ele testifica, ele comunica-se com a igreja local, ele convoca os obreiros para o serviço, ele revela as vontades divinas, ele inspira as profecias. Quando vier aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Não só ensina, como também nos faz lembrar. Existem diversas formas que o Espírito Santo de Deus se manifestou. Ele se manifestou como fogo, ele se manifestou como sopro, como vento, como ar. Marcos capítulo 1, verso 10, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus. Aqui a gente vê a Trindade. Deus Pai está nos céus dizendo, este é meu Filho amado em quem tenho grande prazer. Jesus está ali em carne e sangue sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre a cabeça dele. Então aqui a Trindade sendo definida, sendo distinguida, Então, veja só, logo que saiu da água, quem? Jesus, viu os céus abertos e o Espírito do Senhor, que como pomba descia sobre ele, e ouviu uma voz dos céus. Ali está o Filho, ali está o Espírito Santo, e o Pai nos céus diz, este é meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, nós temos que entender que a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Agora, a partir do momento que ele vem fazer morada em nós, ele quer fazer uma transformação, uma mudança, e essa mudança é gradativa, essa mudança não é instantânea, essa mudança é processual. Então nós estamos num processo de transformação diário, onde todos os dias nós somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos da velha criatura e assumir a posição de novas criaturas.
posição de filhos de Deus, tendo Jesus como referencial. Porém, não podemos fazer isso pelo nosso próprio conhecimento ou poder. Dependemos do agir do Espírito Santo para alcançarmos esse propósito. Para sermos cheios do Espírito Santo, não basta apenas falar em línguas estranhas ou frequentar os cultos semanalmente. O Senhor espera mais de cada um de nós para nos revestir com o seu poder. Deus quer que nós nos tornemos à semelhança de Cristo em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de falar, em nossa maneira de sentir e em nossa maneira de agir. O propósito de Deus é que nós sejamos levados à imagem e semelhança de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então nós podemos sim e devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Assim como uma pessoa embriagada com vinho fica sob o efeito do álcool, o cristão cheio do poder do Espírito fica controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho. Pessoa que se embriaga com vinho fica controlada pelo efeito do álcool. Mas enchei-vos do Espírito. Qual o paralelo que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que você tem que ser guiado pelo Espírito. Você tem que estar tão cheio do Espírito a ponto de ser guiado. Está tão inundado, mergulhado, batizado no Espírito a ponto de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selar é uma ação feita por Deus no momento em que estamos no nosso novo nascimento. Recebemos Jesus, temos um novo nascimento, fomos selados pelo Espírito Santo. O tempo e o modo do verbo grego traduzido como enchei-vos do Espírito, em grego, no verbo, é um imperativo afirmativo. E o imperativo afirmativo no grego indica que é uma ação no presente de encher-se continuamente. Uma ação contínua. Para nós seria como gerúndio, Uma ação contínua, que não é encher uma vez e está pronto, não. Você tem que repetir essa ação contínua várias vezes, acontecendo em vários momentos, enchendo diariamente do Espírito, uma ação contínua. Em algo que Paulo ordena que os cristãos de Éfeso façam isso, estejam continuamente se enchendo do Espírito. Em outras palavras, nem todos os cristãos são cheios do Espírito, mas todos os cristãos que receberam Jesus como Senhor e Salvador foram selados pelo Espírito quando se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que se alegra ou se entristece. Quando você entristece o Espírito Santo? Quando você deixa de cumprir a verdade da palavra de Deus. A aproximação entre o Criador e a criatura, hoje, é uma obra extremamente exclusiva do Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, na verdade, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, em quem fomos selados, e aí então nós devemos nos aproximar do Criador através do Espírito Santo de Deus. Uma das maneiras mais fáceis de falarmos com Deus é por meio da oração, onde você apresenta suas razões diante de Deus. No entanto, embora essa seja uma atitude simples, há momentos em que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Mas não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, nós vemos também paráfrases acerca do Espírito Santo, ou metáforas acerca do Espírito Santo, ou experiências de homens e mulheres de Deus com o Espírito Santo de Deus. Ezequiel capítulo 2, verso 2: E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. O profeta está dizendo de uma experiência que ele teve, do Espírito Santo que entrou nele, que no Antigo Testamento era apenas de visitação. Hoje ele é de habitação. A capacidade individual foi outro aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele proveu a aptidão a muitos que foram chamados por Deus para o seu serviço. Artífices, juízes, profetas, sacerdotes, reis e outros personagens bíblicos receberam alguma capacitação especial. Então, a unção do Espírito te capacita para realizar uma obra específica, para realizar uma missão, para realizar e para cumprir uma tarefa. Prova disso, por exemplo, na construção do tabernáculo, o Espírito do Senhor encheu a Bezalel. Êxodo capítulo 31, verso 3, para fazer tudo de acordo como Moisés tinha visto em visão e como Deus queria. Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e cobre. Então no verso 2 diz: Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, filho da tribo de Judá, o Espírito do Senhor o encheu, ele recebeu habilidades para trabalhar em ouro, prata e cobre. Ele recebeu uma instrução, uma capacitação extra-humana, né? Para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Isso também aconteceu no ministério dos juízes. Os juízes, isso acontecia, cada juiz que Deus levantava, acontecia isso, né? Jefité, por exemplo, recebeu condições de liderar Israel por um poder e um revestimento do Espírito Santo contra um poderoso inimigo, né? Juízes capítulo 11, verso 29 a 23, Juízes 11, 29 a 33. 29 a 33. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Então a gente vê isso em Jefité, Otiniel, Gideão, Sansão, foram juízes dotados de uma capacitação especial, porque o Espírito do Senhor os revestiu. Depois você leia lá Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 13:25, assim também como o Espírito do Senhor se apoderou de Saul durante a guerra contra os amonitas, em 1 Samuel 11:6, porém abandonou a Saul por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado, em 1 Samuel 16:14. Já na vida de Davi, a gente vai ver que o Espírito do Senhor o capacitou, o revestiu. Na vida de Salomão, em Atos dos Apóstolos também pode ser chamado Atos da Igreja ou até Atos do Espírito Santo de Deus. Assim também como na dispensação da graça, também pode ser chamada de dispensação do Espírito Santo, porque quem está em eminência hoje, quem está em evidência hoje, é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele atuou plenamente na vida e no ministério de Jesus durante os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos na vida de Jesus. Mateus 3,16 nós vamos ver isso, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32 nós vamos ver isso daí. Nos primeiros apóstolos, confiou a tarefa de lançar os alicerces da doutrina da igreja através de uma capacitação do Espírito Santo, além de os revestir e os capacitarem a continuarem a obra
iniciada por Jesus, que essa foi a instrução de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, uma capacitação extra do poder do Espírito Santo. E qual era a proposta de Jesus para a igreja que perseverasse no cenáculo em Jerusalém? Capítulo 1, verso 8 de Atos. Mas recebereis a virtude, o revestimento, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então tinha que receber o revestimento, a capacitação para ser testemunha. Isso também a gente vai ver em Marcos 3,14, em Lucas 6,13, em Gálatas 1,1, Gálatas 1,1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo entendeu que era, na verdade, próprio Deus que o capacitava através do Espírito Santo para fazer o que ele fez. Agora, a gente observa que os apóstolos eles tinham a plena consciência de que eles não eram usados por si mesmos, mas eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Atos 15, 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eles estão numa reunião no concílio, na igreja de Jerusalém, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então eles sabiam que era através de uma ação do Espírito Santo. O Senhor operava com eles, cooperava com eles através de sinais, prodígios e maravilhas, através do Espírito Santo de Deus. Atos 2, 40 e 41, 2, 40 e 41, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então eles viam que era uma ação do Espírito Santo que estava com eles, tanto é que no capítulo 3 de Atos, de 1 a 10, Pedro e João estão subindo a hora da oração e fala: não temos prata nem ouro, mas do que temos dentro de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico andou, e o paralítico foi curado. 2 Coríntios capítulo 12, 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então o Espírito Santo cooperava com eles através dos sinais, prodígios e maravilhas. Sem contar que o Espírito Santo revestiu a vida de alguns personagens que se destacam no Antigo Testamento, como por exemplo Abraão. Depois você leia lá Gênesis capítulo 22, ele revestido do Espírito do Senhor. José, Gênesis capítulo 39, Moisés, Êxodo 14, Daniel capítulo 6. Então a presença do Espírito Santo, ela é notável e sua ação é fundamental. O Espírito Santo opera poderosamente a fim de cumprir os desígnios de Deus e tem uma porção para nós para os últimos dias, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus na reta final da igreja. O que começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem ainda uma conclusão para a igreja da reta final, conforme escreveu o profeta Joel no capítulo 2, verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, nos escritos bíblicos, nós vemos que os primeiros discípulos, eles consultavam o Espírito Santo de Deus a respeito de tudo.
mesmo o local que eles deveriam ir, onde eles deveriam ministrar, a hora que deveriam ir, o momento que deveriam ministrar, eles consultavam o Espírito Santo acerca de tudo. E nós vamos observar as palavras fascinantes, né? Em Atos dos Apóstolos, principalmente, pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. A gente pode ver aqui no capítulo 13, versículo 2 a 4. E servindo, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os enviaram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles eram movidos, guiados pelo Espírito Santo. Como? Conhecendo o Espírito Santo. Eles eram movidos pelo Espírito Santo por um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão. Eles eram movidos não pela necessidade do povo, mas pela direção do Espírito Santo. Eles eram movidos pela voz do Espírito Santo. Eles não iam aonde era necessário, eles iam aonde o Espírito Santo os guiava. Eles ministravam não aonde eles queriam, mas aonde o Espírito Santo os enviava. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo e você possa perseverar e permanecer na direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amanhã nós concluímos essa matéria no nome de Jesus. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos porque nos destes o teu Espírito e o teu Espírito é derramado a nós sem medida. Que venhamos ter, ó Pai, essa fome, essa sede, esse anseio pelo teu Espírito em nosso espírito. Pai, tu nos sondas e nos conheces, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Dá-nos essa sensibilidade, dá-nos, ó Pai, essa direção, que venhamos ser guiados e dirigidos pelo teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e amanhã estamos de volta para concluir a nossa matéria, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.